Olá, Olá a todos, todas e todos. todos Quando começa assim, eu já sei que lá vem merda. e todex. Puta que parola. Olá a todos, todas. Puta que parola. Não, esse pessoal normalmente começa com todas, né? Todas? Olá a todas, todos e todex. Ou Ah, todas. estou de saco cheio dessa porra performática, essa farsa. Não aguento mais essa porra. Eu acho que ninguém aguenta mais. Eu acho que só quem aguenta mais é essa galera militante desse tipo de causa, assim, que realmente ainda compra essa ideia. Porque a galera que tá de fora acha um saco, assim. É. Até a galera mais envolvida nesse tipo de questão de discussão social, assim, já tá meio de saco cheio. Se você não é de um determinado movimento, essa galera já encheu o saco. Esse tipo de discurso, essas discussões bizantinas, escolásticas, elas só servem para tensionar. Elas na verdade, parece que as pessoas estão querendo buscar mesmo é a porra da polarização, né, da sociedade. Porque quando entra nesse campo, nós já falamos isso várias vezes, né? Até as pessoas que eram apoiadoras, elas se sentem alienadas, porque começam a se focar em questões que são tão secundárias e você não vai entrar numa, pelo menos eu não vou entrar numa, porra. A pessoa acha que, tem que falar todos, porra, do nada. Eu não vou falar essa porra, foda-se. Que os outros vão ficar ofendidos por isso. Porra, só nesse nível, as pessoas estão pedindo pra eu me subordinar a elas de tal forma, assim, eu não vou, tá entendendo? Tá assim com... Que porra é essa, maluco? Aí embarca quem? Simplesmente não tem porra nenhuma a perder, tá acostumado a falar as coisas por falar, como é que é o tipo de discurso, um politicão, ou são pessoas que se submetem sem a menor reflexão a uma vontade coletiva com medo de desagradar os outros. Mas é isso, pode ser. Eu adoro aquela foto, aquela foto manjada que tem um monte de gente fazendo, os trabalhadores lá, na indústria fazendo a saudação nazista, né? Todo mundo fazendo, aí só tem um cara com o braço cruzado assim. Já viu essa foto? Já. Todo mundo gosta dessa foto. Sabe por que todo mundo gosta dessa foto? Porque é a mesma proporção nos dias de hoje se acontecesse algo das pessoas que estariam levantando o braço assim. Porque as pessoas escolhem o que é mais fácil, em termos assim de quando elas se sentem afrontadas por um número muito grande, né? É isso, aí todo mundo acha tão bonito, mas na realidade a maior parte das pessoas, a mesma proporção, está ali. Todo mundo fazendo sua saudaçãozinha. Claro. Todo mundo bunda mole pra caralho, quer fazer parte do grupo, quer tudo isso. Exatamente. Tem um livro muito bom, eu acho que tem tradução para o português europeu, né? Que é, eu sei que o título é horrível, é do Odon von Horvath, que era um escritor húngaro, mas de expressão alemã, que em alemão é Juventude Sem Deus, né? Não sei como traduzir para o português. Jugend ohne Gott. E é isso, é sobre um professor que está no contexto do nazismo, ele visivelmente tem uma repugnância ao regime, né? Inclusive ele entra logo no início do romance em conflito com as autoridades escolares e com o pai, porque mandam, ele é obrigado a fazer uma redação, ele é professor de geografia, se não me engano, uma redação porque a Alemanha tem que ter colônias, que é imposto. Aí um dos alunos até exacerba assim, a questão de um discurso racista, aí ele dá um esporro, né? Falar lá dos negros, sei lá o quê, blá blá blá. Aí ele dá um... Aí nisso que ele passa um sabão, vem o pai, né? O aluno fala que o pai, sei lá o quê, passou um sabão nele, não concordava. Aí vem, começa a criar uma situação. Aí o próprio diretor fala que ele tá com razão, o professor, pra ele, né? Mas ele não tem como defendê-lo. Então, aí ele vai mostrando, isso é legal, porque vai mostrando um monte de gente assim que tá desconfortável com a parada, mas as pessoas que deveriam estar pondo a cara, né? Nesses pequenos confrontos, todo mundo vai e se retira, né? Mas tem uma passagem lá que é aniversário do Hitler, que não é mencionado diretamente, mas está explícito, né? Isso no romance. E aí ele esculacha todo mundo, fala todos os idiotas com a bandeirinha na sacada, e o caralho a quatro, babá. Aí ele fala, mas eu também coloquei minha bandeirinha, né? São essas coisas, né? Então são muito... Esses discursos meio extremistas, assim, absurdos, que não resolvem porra nenhuma, eu acho que, na verdade, a principal... Elas têm duas funções. Uma é tensionar a sociedade, né? E testar aqueles que... Enfim, que estão simplesmente dispostos a submeterem a vontade de um grupo. Por mais espatapafúrdia que seja. Porque não faz, como já se foi falado várias vezes aqui, questões de igualdade de gênero, igualdade sexual, enfim, direito à expressão sexual. Nada disso passa por essas discussões
linguísticas. Elas simplesmente, se alguém coloca a discussão nesses termos, eu vou ser contra porque é uma coisa absurda, né? Mas há quem tente justificar, né? Nesse sentido. Então, essa pessoa deveria tomar vergonha na cara e minimamente estudar linguística, saber que essas discussões já foram feitas na linguística. Como né? falamos aqui também outras vezes, inúmeras outras vezes, a maioria dessas pessoas que pesquisam determinados temas, pessoas das ciências sociais, dificilmente dominam aquilo que deveriam dominar com relação ao tema que elas estão pesquisando, né? Ter o domínio básico de uma determinada linguagem ou de uma técnica qualquer ou qualquer outra coisa. Porque isso não só serviria em tese para questões de relações de gênero, mas também informaria uma série de outras concepções. Concepções espaciais, concepções temporais, concepções de relação e nexo com os objetos, que inclusive era uma concepção do século XIX, propugnada pelo Karl Vossler, que era chamada idealismo linguístico. Ou seja, o cara partia da análise da linguística histórica como se as mudanças na gramática, enfim, em outros planos de discurso, refletissem também mudanças ideológicas. Né? O que acontece é que essas coisas acabam, no final das contas, vão criar, assim, das duas uma, né? Ou vai se dissolver, assim, ao longo do tempo e vai acabar o uso por não ter força suficiente, assim, de penetração na sociedade geral, né? Ou então vai criar esses guetos, né, nichados, que como é meio da forma como está hoje em dia, né? E só determinados grupos vão, de fato, fazer uso desse tipo de expressão para se afirmar enquanto pertencente a um grupo ou consciente da causa, blá blá blá. Sim, né? vira uma marca de identificação, vira um idioleto quase, né? Um dialeto. Não pode ser considerado um idioleto ou jargão, na medida que é só usado por um determinado grupo, como a linguinha do TTK, ou... né? Exato, Ou aquelas... O Pajubá, Pajubá, isso, ou língua do P, enfim, são variantes, né, de uma língua que são, né, que às vezes são usadas, ou como, por exemplo, uma fala criminal, enfim, são jargões, né? São falas, às vezes, para identificar grupos, né? Agora, essa transposição de que a gramática refletiria uma indivisão, isso aí é um absurdo, né? Mas aguardem meu próximo estudo sobre filosofia da mente. Porque, ultimamente, estou olhando de volta sobre teoria da argumentação, porque eu acho que vou fazer isso aplicado para questões fundiárias, e mostrando o vasto blá 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 desse setor. E puta que pariu, você lê, cara, a galera da filosofia, que eu até postei nos meus stories no Instagram lá, aquela frase que era que recentemente descobriram, como pra ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Se é uma coisa assim, eu fico pensando assim, caralho, não é possível que a galera escreva uma porra. Eu não conseguiria escrever uma porra dessa sério, cara, porque eu me sentia assim. Porra, pedir pra você sentir um imbecil, né? Deixa eu me ver. Onde estará? Onde estará? Enquanto isso, toca uma música de fundo aí, Péricles de Moraes. Puta, Kennedy! Música de elevador, pô. Vamos lá. Essa nova avenida de pesquisa é motivada pelo reconhecimento de que as pessoas em discussão não apenas querem resolver as discordâncias, elas também querem resolvê-las de uma forma que favoreça seus próprios interesses. E para esse fim, eles adotam vários recursos retóricos e estratégias. Perceberam isso? Mas quantos anos atrás? Pô, isso eu quero escrever em 2016 sobre as novas perspectivas da teoria da argumentação, sendo que a porra do Aristóteles já meio fala isso. E mesmo que não tivesse escrito, será que ninguém nunca percebeu isso, que as pessoas argumentam pra vencer? Cara. Mas é como você diz muitas vezes, né? Não há nada que você já tenha pensado que já não tem. Se você pensou é porque... Como é que alguém me fala uma porra dessa? A experiência humana nunca é individual. Porra, se estivesse falando assim, de tornar mais complexa, tipo, porra, ou formalizar como essas coisas acontecem, né? Como as pessoas de fato argumentam pra, porra, conseguir vencer e como às vezes precisa, né, fazer determinadas coisas, enfim. Mas, porra, isso assim, agora que percebeu realmente que as pessoas, elas discutem não pra ali com uma máquina de encontrar a verdade, como queria o Leibniz e o caralho A4, mas porque elas querem simplesmente promover seus próprios ideias. Porra, maluco! Porra!
Eu só não vou falar como eu não sei, como os filósofos sabem amarrar o próprio cadarço, porque eu aprendi latim antes de aprender a amarrar cadarço. Então, eu sou um péssimo exemplo para isso. Do mais, eu ia falar antes daquilo, de começar aqui no tema, é uma excelente cantada. Qual cantada? Tem uma mulher que se chama Amanda. Que tem você você tá com pasta de dente na sua boca. Pra sinalizar. Você sempre tá com pasta de dente na tua boca, velho. Porra, qual que eu devo mandar por esse aí? Pode ir. É do lado direito, na parte de direito? cima. Mais pro meio. Não, é na boca mesmo, bem no lábio. A copa de cerveja. Se você encontrar uma mulher chamada de Amanda, você pode destrofar essa da etimologia. Não sei se ela vai saber. Você fala que é Amanda em latim. Você não precisa falar que é o gerundivo, né? Mas... você fala que gerundivo presente. Como propaganda, agenda. O que significa? Legenda. Amanda que deve ser amada. Puta merda, hein? Essa aí, hein? Caralho. É a cantada ideal, né? Chegar na balada, funk aí. Sabe o que significa Amanda? Amanda que deve ser amada. Isso aí. Se você quiser complexificar, achar que precisa, você transou na hora depois. Fala isso, que é que nem o gerundivo. Propaganda, aquilo que tem que ser propagado. Legenda, aquilo que tem que ser lido. Agenda, aquilo que tem que ser feito. Né? São essas. Tem esse significado. Muito bem. Né? Impressionante. Impressionante, né? Então, é uma boa. Né? É um conhecimento que serve aí, ó, para... Já empeguei. Pegar mulheres. Já empeguei. Não... Atualmente? Não, atualmente não, no passado. In the past. Na época ali quando o Império Romano estava acabando, o geruntivo já estava caindo, decadência, né? Caindo em desuso. Eu fico também assim, não acho que esse tipo de coisa pegue, não. O gerundivo? Essas coisas de pronome neutro, não sei o que, vira uma coisa de nichada mesmo. Para essa turma aí que quer sinalizar determinadas coisas, né? Como que quer sinalizar que faz parte de um grupo. Se não o pertencimento a um grupo, mas a consciência do debate, né? Muitas vezes. E aí é aquela parada, né? É aquele tipo de prática que acaba se tornando pura perfumaria, né? No dia a dia, as pessoas que não fazem parte desse tipo de debate não estão nem aí para isso, estão nem sabendo disso. É uma coisinha muito específica ali desse mundinho da internet, né? Dessa turminha das ciências sociais e tal. Porque o cara que tá pegando o trem mesmo aí, né? Essa galera não chega nessa galera. Esse é um problema, porque mesmo intelectualmente, esse é um debate falsamente intelectual. Né? Mas acontece que essa turma não quer. Porque existem debates, aí eu tenho que ser elitista, eu sou elitista mesmo. Porque eu acho que tem debates que realmente são muito abstratos, de fato, eles não vão chegar, mas aí também eles têm que se entender que eles não vão chegar, pelo menos não da forma como estão dados, lá no povão, vou ter que passar por outro. Agora, vai haver uma transposição e tudo agora, isso. Esse próprio debate, ele é colocado em termos, a problemática é colocada errada, o enquadramento é errado, tudo errado, é só um debate. Porque como ele problematiza algo que é extremamente naturalizado, que são as línguas naturais, ele é aquela coisa assim, é a pessoa burra tentando parecer inteligente. Então a pessoa que é burra, ela ouve isso, nossa, meu Deus, da nossa linguagem cotidiana, preconceitos, tipo, é uma pessoa burra. Você minimamente tiver um entendimento mais intelectualizado do que é a linguagem, você entende que não necessariamente as estruturas gramaticais, enfim, estão atreladas a uma multidivisão, né? E pelo contrário. Justamente porque a gramática é plástica e ela opera num nível de abstração tal que é possível haver diversas multidivisões, diversas ideologias racistas, ideologias sexistas, ideologias antirracistas, sexistas, capitalistas, comunistas, o caralho a quatro, né? Não é à toa que tem determinados linguistas, né? Como o Chomsky, que advogam que na verdade existe, todas as línguas na verdade possuem uma gramática universal, uma estrutura
já prévia no cérebro de como todas as línguas têm que ser. Então, todas as línguas são variantes de uma gramática que está dada. Que seria uma das razões por que as crianças aprendem o idioma, qualquer idioma, pela mera exposição. Que não é uma habilidade que os seres humanos, mesmo mais inteligentes e mais cabeçudos em linguística, conservam a partir de uma certa idade. Né? Então, esse debate, se estivesse sendo feito isso, deveria estar sendo feito num outro patamar, com outro nível enfim, de ênfase, né? E sem esse frisson, assim. Mas é doideira como dentro do ambiente acadêmico, né? Esse tipo de coisa se propaga de uma forma sem ocorrer mesmo a devida reflexão, né? O devido debate sobre isso. Por exemplo, a UFRJ, ela adota esse tipo de linguagem, a linguagem neutra, né? Eles usam, tipo, todes, né? Em e-mail, oficial, essas porra toda. Mas tem uma série de fatores. São os professores concorrendo por... Não os professores na prática, mas digo a linguagem escrita da universidade, sabe? Sim, mas alguns professores mobilizaram isso, até porque um dos elementos de prestígio, geralmente no meio acadêmico, é essa coisa da ideia da militância, que no final das contas é uma falsa militância, e uma forma de falsa militância e de falso intelectualismo é isso, problematizar questões que no mundo real não significam porra nenhuma. Enfim, mas isso não é só. Isso para minha prática profissional ficou cada vez mais explícito isso, porque eu vejo direto isso. Eu vejo pessoas achando que estão assim, inclusive elas acabam, na prática, ganhando mais capital social, isso por uma ideia assim, de uma defesa das comunidades mais pobres, quer encampar o discurso. Aí, na verdade, a pessoa só vira um canal de comunicação das demandas da comunidade, que às vezes, na verdade, são das demandas da liderança, etc. e tal. E cria uma cadeia assim, de poderes. E a resolução dos problemas concretos, técnicos, que envolvem um certo cinismo de entender o que são essas relações, e às vezes vai ofender susceptibilidade de vários lugares, porque são construções que as pessoas querem ter interesse. Né? E, obviamente, eu como pesquisador também tenho meu interesse, que é justamente também reforçar minha posição social e prestígio e tal. Mas, na minha concepção, isso passa pelo trabalho técnico, pelo entendimento mais rigoroso possível das relações sociais existentes, e não... talvez isso tenha dado pela minha própria posição política, e não sinalizar militância, cara, todo lado. Até porque eu acho que é um caminho fácil pra caraca. Né? Eu acho que muita galera na academia entra nisso, né? Primeiro tem um aspecto concorrencial, então é preciso criar problemáticas, como eu vi falando, tem problema de menos para pesquisador de mais, ainda mais no âmbito das humanidades. As pessoas problematizam coisas que... Então, mas eu acho que essa é a forma que essas pessoas acabam encontrando de propagar esse tipo de discurso, porque o que ocorre é que você vê uma movimentação dentro do ambiente acadêmico com relação a essas pautas e dentro da universidade, né, nesse setor assim, das ciências sociais, é uma galera que está sempre muito mais alinhada a um discurso que possa favorecer as minorias ali, né, e tal. Então, essas pessoas muitas vezes acreditam que essas pautas são legítimas se elas são demandas que vêm das minorias. É como se, tipo, qualquer outro grupo que tenha uma percepção diferente da realidade não pudesse questionar, né, essas demandas ou em alguma medida até achar que são demandas ilegítimas, assim, né? Então tem essa coisa de que se distorceu tanto, né, a ideia do lugar de fala, né, que ficou meio assim, que se eu não faço parte daquele grupo e aquele grupo está demandando determinadas coisas, então eu não posso deslegitimar aquela pauta ali, porque eu não tenho lugar de fala, né? Enquanto o lugar de fala não tem absolutamente nada a ver com isso, tem a ver com o fato de que todo mundo tem lugar de fala, né? Só que a gente fala as coisas a partir do nosso lugar, né? E aí essas pessoas acabam adotando numa postura de que não se deve questionar, né, aquele grupo ao qual você não pertence. E aí é como esse tipo de
de debate, essas ideias, elas começam a se espalhar mesmo e começam a ser utilizadas dentro daqueles ambientes ali, porque não há um questionamento com relação àqueles que não pertencem a determinado grupo, mas por, de repente, pertencerem a outro tipo de minoria, e por estarem dentro desse ambiente, que é um ambiente no qual a maioria dessas pessoas não questiona essas posturas, e tudo que vem, qualquer tipo de demanda que vem de uma minoria já é automaticamente aceito, né, por todos os grupos que estão ali naquele ambiente do ramo ali das ciências sociais e tal. Então você começa a espalhar essas ideias, começam a ser utilizadas dentro daqueles grupos. E aí eu acho que o grande lance é que o escoamento desse tipo de ideia é que ele começa a ter uma certa penetração na vida prática quando, por exemplo, essas pessoas que estão passando por aquela formação se tornam profissionais, né? Dos mais variados setores, né? É claro que a maioria... É claro que a maioria da galera que vai ali para o ramo das ciências sociais, a maioria acaba se tornando, atuando mesmo na educação, no setor da educação, né? São poucos os casos, né, em que o pessoal vai atuar em outros setores, né? Sei lá, uma pessoa que formou em geografia, de repente vai trabalhar no IBGE ou num outro grupo, né, qualquer. Mas a maioria dessa galera acaba indo, né? Você, por exemplo, né, que aí foi para um outro setor, né? Aí tem gente que vai trabalhar lá no INEPAC, no IFAM, não sei o que e tal. Na FUDERJ. Mas de fato, assim, o maior número acaba indo para o setor da educação mesmo, né? E aí é onde eu acredito que o escoamento dessas ideias começa a acontecer e a penetração maior, porque aí tu tá pegando um público, e essa é inclusive a crítica maior dessa galera de direita, né? Que, tipo, há em alguma medida uma certa propagação dessas ideias assim dentro do setor da educação, né? Porque esses professores vêm, na maior parte das vezes, de universidades públicas, e aí, nesse ambiente da universidade pública, acabam tendo contato com determinadas ideologias que eles vão trazer, então, para a vida prática, né? E eu não sei também, porque... Não sei se de fato... O que eu acho é que esse é o lugar onde é meio que o ponto de contato entre a ideia da universidade e o mundo fora da universidade, sim, assim. Pode ser. Porque, na verdade, eu acho que, de fato, isso ocorre em algum nível assim, mais operacional, mas tem um... Eu até escrevi sobre isso no blog, lá no estilo... Nas voadoras, os chap-chap-chirugas de sociologia. Eu acho que isso está atrelado... Já foi falado aqui, como tudo já foi falado aqui. Eu acho que está atrelado, de fato, a um tipo de sociedade. Chegamos, assim, a um modelo, pelo menos em alguns países do Ocidente. Será que o Brasil é Ocidente? Ocidentalizado, pelo menos, né? Pelo menos ocidentalizado. Isso de um certo liberalismo extremado, e as pessoas não têm mais um curso da vida assim, pré-estabelecido, ou mais ou menos rígido, né? Temos o que elas têm que fazer com a vida, blá blá blá. Até falamos aqui já, vezes, tipo, pessoas assim, não sei, minha moça está casada, mas a depender, tipo, já estaria estranho. Pô, o cara quase de 40, porra, nunca casou, caralho, é 4, e provavelmente teria uma pressão social, sei lá, uns anos atrás, pra eu me casar, mesmo que fosse um casamento merda pra caralho, porque ou ficar achando estranho, ou ter suspeita de ser gay, o caralho é 4. Às vezes assim, mesmo o cara que é hétero, tô satisfeito, não achou que não encontrou ninguém e tal, sentiria essa pressão, assim, e o cara incorpora, porque não só questão da pressão, mas também incorpora esse caralho, tem uma coisa errada comigo, tipo, porra, porque eu tenho que estar, né, é isso aqui, né, porra, tem um monte de coisas, seguir aquele modelo ali, né? Exatamente, tinha, enfim, pressões, que são pressões O internalizadas. pessoal aqui do prédio deve tudo achar que tu é viado, né? Toda quarta-feira você recebe uma visita de um macho aqui, né? Eu não sei, porque tem mais gente mais nova, mas talvez na cabeça de pessoas mais antigas, talvez tivesse essa concepção mesmo, né? E claro, aí hoje não tem tanta pressão, assim, social, caralho, é 4. Isso também não está internalizado, é o mais importante, não está internalizado por mim,
Mas no passado não dava, e as pessoas seguiam Eu determinados acho que no cursos. passado nem tão distante, né? Porque acho que na geração da minha família, assim, dos meus pais, ainda era assim. Talvez na geração dos teus pais também, né? Sim, é Ainda era claro. assim. Pô, como que se explica assim? É porque tem menos gente, porra, que tá bem assim, de estar solteiro e tal, ou não tá assim tão caralho, né? Provavelmente uma porrada de gente antes que estava casada, casava por questões meramente de adequação ao que era esperado delas, Sem porque dúvida. são entendido como, pô, acho que é. Né? Ué, quando tava na FUNAG lá, no Itamaraty, que também tem lá meu texto lá, uma azul no blog, o próprio lá embaixador, que também se chamava Álvaro, com mais razão que eu, porque ele trabalhou lá nas negociações do Tratado de Tordesilhas, né? Na época eu tinha 22 anos. Ele falava isso, tipo assim, porra, o cara dava pinta de setiola na prova de admissão. Fora que tinha aquela coisa de saber qual que era o talher da lagosta, aquela porra toda que... Foda-se, né? Na época não tinha nenhum jeito que tava fudido. Mas isso era dos elementos. Mas, por exemplo, era considerado... o cara não era casado, dependendo... Também era considerado uma coisa... Foda-se se o cara... Não é questão do cara ser gay, mas... Tu tá falando pro cara se tornar Exatamente. embaixador, diplomata. Tipo... o cara tem que estar casado. Sim. Tipo, Entendi. tem um conjunto de... Que passa credibilidade, assim. de expectativas. Foda-se se o cara, tipo... porque o cara entende e tal. Só sou muito... Mas não. Mesmo na seleção, assim, que seria do topo, assim, de uma questão da burocracia, se consideravam essas questões de representação. Aí, imagina, deve ter um monte de gente, fora os gays, ou mesmo o cara que não estava feliz, arranjava um casamento qualquer. Aí ainda tô que tinha um monte de casamento merda aí. Sim. Né? É porque tem aquela lógica, né, de que o cara ele tá representando a nação, aí tipo vai num evento, né, um evento diplomático, né, tem que aparecer com a sua dama ali ao lado, né, tem essa porra, né. Aí o cara não... É como se tipo fosse pegar mal, um cara que aparece ali sozinho. Aí o tal. cara assim, meu foco é ser fodão de você entender essa porra pra caralho, eu sou bom negociador, cacete a quatro. Aí o cara tem que entrar num negócio que ele não tá interessado, porque todo mundo na vida concreta é assim. Mas tem determinados percursos que foram largando. E chegamos assim ao nosso momento, como a nossa geração está meio claro, que eu acho que ela está dando uma repercussão negativa na geração mais nova, ficou aberto. Só que isso gera insegurança nas pessoas. Você não sabe. Elas se agarram em identitarismo. Né? Então que elas se agarram assim com um frisson que para alguns da nossa geração tem tipo, o cara é gay. Porra, tá, beleza. Não de porra nenhuma. Sim. E também tem uma característica. Porra, o que dá prazer por cara em termos sexual? O que isso me diz? Sobre a competência... o resto da pessoa. Exatamente. O que isso me diz sobre o resto da pessoa? Absolutamente nada. Me diz absolutamente porra nenhuma. Principalmente porque é uma coisa que não se faz em público, né? Então, tipo... Não me diz nada, como qualquer outro gosto. O cara não gosta de comer jaca. Eu não gosto de comer jaca. O que isto me diz? O cara não gosta que eu de jamais... Isso me diz uma coisa. O quê? Especialmente você sendo vegetariano. Que eu jamais te convidaria pra comer uma coxinha de jaca. Eu não sei, mas já comi coisa de jaca. Até hambúrguer eu não achei tão ruim, não. Porque tem a diferença. Eu já comi a coxinha de jaca, é muito boa. Tu já falou, né? Porra, é incrível. Eu testaria, né? Mas eu tenho... Ontem eu tava no mexicano lá. Não, mas aí não tem gosto de jaca, né? Você provavelmente gostaria, porque não tem gosto de jaca. É só a textura. Gosto, tudo ali. Não, mas ia ter uma textura mais... Você ia associar a frango, não ia associar... não tem problema. Não é jaca em si. Ontem eu tava nesse restaurante mexicano lá perto do Mosteiro de São Bento. No Morro da Conceição? Nunca tinha ido lá, não. Bom, recomendo. É recente até aqueles restaurantezinhos ali. Eu achei que ia ser a fortuna. Assim, caralho. Não, é bem... Aí até... E aí eu até falei, porra, que tava com um estagiário lá, o bolsista fudido, que faz o que se fode... Isso é teu telefone. Esse é meu telefone. Se fode nas transcrições paleográficas. Um momento, gente, que o Álvaro vai atender o telefone ali. Vamos ver quem será. Não? Não vai ver? Números genéricos e tal. Sim. É spam. Deve ser. Aí eu até falei assim, vou até pagar aqui pro bolsista, coitado, né? O bolsista é fudido, né? Sempre, né? Tem que ser. Eu falei, vai sair caro. Nem saiu tanto, não. Gostei. Vou lá das próximas vezes que tiver.
no Mosteiro de Mas São Bento. por que começamos a falar disso? Porque, tipo, o que Do- gostar de jaca diz sobre a Tem a ver pessoa? com, exatamente, sobre o culto, que tem a ver com. As pessoas se agarram tanto nessa questão do identitarismo que, por causa dessa tensão elas não têm mais um percurso. Então elas preferem, elas têm uma característica, aí se agarra naquela porra. Aí tudo aquilo define. Inclusive, isso tem, acho que também a ver com a forma que determinados diagnósticos, assim, de neurodivergência, outras paradas, porque está dentro sempre também do mesmo espectro. As pessoas precisam, para dar sentido à vida delas, não basta elas serem elas mesmas, né? Enfim, suas características. Elas precisam se enquadrar em alguma merda que explica o que elas são e como elas têm que agir, qual é o grupo que pertence a elas, quem são os opositores. As pessoas estão loucas para isso, né? Essa espécie desgraçada ser humano que não consegue ser ela própria. E aí acontece essas discussões. Outro dia me veio, eu não lembro exatamente o que era, mas veio um vídeo, uma coisa assim, não sei se foi esses vídeos de Instagram, qualquer coisa nesse sentido, ou se eu estava assistindo um vídeo que comentou sobre esse experimento, né? Que era uma proposta assim, era um cara que chegava até as pessoas assim, eu não sei em que circunstância, né? Em que contexto. Mas a proposta dessa aproximação é que esse cara perguntava, o entrevistador, né, perguntava ao entrevistado algo como, me diga quem você é, né? Só que você não pode dizer qual o seu nome, você não pode dizer sua idade, você não pode dizer sua profissão, você não pode dizer onde você cresceu, onde você nasceu, não sei o quê. E aí as pessoas ficavam completamente perdidas. Por causa disso, porque são esses lugares de pertencimento sociais, assim, né? E as pessoas, de forma geral, elas se associam diretamente a isso para se definirem enquanto tal, né? Defina-se como tal. Porra, aí fodeu. Porque se você tira esses elementos, e aí ferrou, né? Porque você tira esses elementos de pertencimento, né? Mas defina-se. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Tipo, como que eu me definiria sem me associar a essas coisas, assim, que me associam de alguma maneira o quanto tempo de vida eu tenho nesse mundo, né? O lugar onde eu cresci, ou o que eu faço, os meus interesses com relação a tanto profissionais quanto hobby, né, e tal. Eu nunca me coloquei assim, nunca fiz esse exercício de... E eu fiquei pensando, pô, realmente é difícil se você parar pra pensar. Faz aí você. Eu sou uma pessoa que explora o mundo, explora as ideias, e eu quero reproduzir como as coisas são, entender como as coisas são, e reproduzir as coisas que eu acho bonito. Então, sou um cara que opera tanto no sensorial, não no emocional, e no racional, eu diria. São os meus pontos fortes, o sensorial e o racional, mas não emocional. Isso significa que eu não tenho necessariamente... Minha forma de aprender a viver o mundo, querer manipular o mundo, não passa muito pela interrelação com as pessoas. Embora, mais novo, até tivesse essa ilusão de que em algum momento da minha vida ia estar nesse lugar em que conseguiria ter esse tipo de relação também com pessoas que têm um desejo de criar e entender as coisas, mas os lugares, pelo menos que eu... eventualmente em relações assim mais pontuais eu encontrei, mas eu pelo menos sempre vi assim, desde criança. De forma geral, quando eu... Inclusive meus outros interesses eram muito baseados no aspecto dual, tipo, tanto estético quanto intelectual mesmo, assim, de certo maravilhamento assim como as coisas são. Claro, quando vai passando o tempo isso vai diminuindo um pouco, mas ainda continuo tendo essa... Eu me definiria assim, né? Inclusive as coisas assim que eu tentei fazer, claro que aí foram escolhas até ruins, eu acho que até, mas em alguma medida orientadas para isso. Quando eu me pego pensando sobre esse tipo de coisa, assim, ou nas circunstâncias em que me foi colocado assim, essa posição de, em alguma medida, ter que expressar assim, aquilo que eu sou, sem necessariamente essa pergunta ser feita, né? Eu percebo que eu acabava sempre indo para um lugar de que, assim, pô, eu sou
uma pessoa que, tipo, gosta das coisas mais simples que a experiência humana pode fornecer, assim, tipo, então eu me identifico muito com essas pequenas coisas, assim, que te dão prazer no dia a dia e tal, e faço muita questão de me apegar a isso, assim, quando eu tô tentando observar essas coisas, né? Por isso que eu acho também que eu tenho um estilo de vida que é muito minimalista, assim, simples, não sei o quê, porque eu sempre fui esse cara que valorizou esse tipo de coisa, né? Muito mais do que algo que a vida material pudesse proporcionar, assim, né? Sem negar, é claro, o gosto e a valorização daquilo que a vida material possa proporcionar também, né? Mas isso não é uma... Eu não sei se é uma coisa que definitivamente me coloca nessa posição de dizer quem eu sou, assim, absolutamente, né? Não sei. Talvez. Pode ser. Difícil saber. Eu não sei, até porque essa questão, por exemplo, no meu caso, da simplicidade, e eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que tem... Enfim, não é difícil saber. Mas eu tenho esse arco, assim, eu tenho a percepção que teve um arco... Eu tenho uma tendência, assim, do barroco, do acumulação, de uma porrada de coisa, para uma síntese extrema. Até nas coisas, assim, que eu tento fazer... assim, um ideal de... Na verdade, eu não sei se até são polos opostos, assim. Porque o polo tem que ser oposto. Polos paralelos. Polos juntinhos, sobrepostos. Uma tendência meio acumulativa, enciclopédica e caralho, super vasta. E é um outro polo que seria da extrema simplicidade, assim, e sobretudo em termos de estético, assim, do mínimo do mínimo mesmo, um minimalismo extremo, né? E essas são coisas que eu nunca resolvi. Inclusive, eu sinto que de um tempo pra cá eu tô transitando cada vez mais para um polo mais minimalista, né? Eu não sei se é pela percepção por causa do projeto, das dificuldades do projeto enciclopédico, né? Eu acho que no final das contas, acho que todo processo enciclopédico mira, né? Talvez seja um movimento do próprio projeto nessa síntese, né? Pegar aquela barafunda de informação e dados e a experiência muito vasta do mundo e sintetizar no essencial. Mas eu fico pensando, por exemplo, às vezes eu me pego... Que estavam presentes nessa foto, embora eu esteja com essa cara aqui de vou te comer nessa foto, parece um filme pornô gay. Eu até acho que vou postar daqui a pouco no Instagram. Não, gay não, tem uma menina aí, pô. Tem, mas visivelmente a menina fazendo... É uma foto de gangbang isso aí, né? Fazendo um esforço. Vai ser muito feia, né? Vai ser notada aqui. Cara, essa foto... Eu não sei, eu vou postar essa porra comemorando. Eu acho que esse não vai ser o tema desse episódio, fica pro outro, que são educação. A gente pode fazer um anexo aqui do episódio. A gente pode fazer outro, já que esse ficou em outro lugar, que é sobre educação. Porque eu tô pensando em colocar essa foto dos 24 anos de turma. E, cara, essa foto... 24 anos de turma agora em 2024? Não, foi nesse dia mesmo. 13 de março. Dia 13 de março. Hoje, a propósito, hoje, como não falamos, vamos localizar os nossos ouvintes aqui. Vamos. Dia 13 de março de 2024. Nossos ouvintes, né? 13 de março de 2000, eu entrava, e não só eu, como os outros, diversos outros alunos, os 800 alunos, cara. No curso no primeiro ano. Qual era o curso mesmo? Não, porque nessa época eu estava separado. Aí ficou o primeiro ano só o médio, a partir do segundo que ficou o técnico. Não, mas já entrava pro técnico, não? Não, naquela época tava um modelo de transição completamente louco. Aí eram 2 anos de técnico, 3 anos de médio, né? Porque era separado. Tipo, na nossa época teve Não, mas quando você fazia o concurso, você já entrava sabendo para qual curso você ia, não? Uhum. Mas as maluquices do nosso, nós temos que fazer 2 concursos. Ah, sério? Que doideira. Quando nós fizemos, tinham lá as opções, tanto que eu entrei para fazer meteorologia. Meteorologia. Uhum.
que até hoje eu não consigo falar essa porra direito. Ainda bem que eu não fiz esse curso. Ia ter muito problema. Muito problema. Pode dizer qual é a sua profissão, né? Tem que lembrar que é meteoro, mas eu não consigo, eu falo errado. Tem aquelas palavras que eu falo errado, eu sei que eu tô falando sobrancelha, entendeu? É foda, pega mal pra caralho, né? Mas enfim, é que nem a galera lá no internet já tem várias pessoas que só falam registro. Aí eu falo assim, caralho, não dá credibilidade falar registro, né? Você trabalha no órgão de trabalho. Falar registro. Outro dia eu tava vendo um vídeo de um cara que ele fez um compilado sobre momentos na TV em que as pessoas erram, mas elas erram assim, elas percebem que erram, elas ficam tentando corrigir, aí é um terror, né? Porque a pessoa fica... Aí tinha um caso, por exemplo, que eu lembro que era muito de um bombeiro, uma coisa assim. Aí o cara foi tentar falar era uma palavra que tipo exigência. Isso aí é exigência. O cara parou, ele, porra, caralho. Me lembra o caso da minha professora de Relações Internacionais na Academia Jurídica. Já contei essa história? Deve ter contado, mas não Vou lembro. contar ela aqui de novo. Era 2006. Era um momento que ia ter... Não, 2006. Até porque o público se renova, loucamente. Loucamente. Era 2006 ou 2005? Eu não me lembro, acho que era 2000. Que foi o período que ia ter o plebiscito da Ah, o plebiscito, eu lembro dessa porra, plebiscito. Era o plebiscito da Constituição Europeia. Porra, então, caralho, a mulher só falava dessa porra. Aí era plebiscito, só que ela não falava plebiscito. Uhum. Ela falava plebiscito. Aí era plebiscito pra cá, plebiscito. Porra, aí moral da história. Até hoje, era a única coisa que ela falava errado, mas ela falava errado essa porra. A gente hipnotizou com essa merda, né? Moral da história, nunca tive problema em falar plebiscito. Aí hoje, cara, você sente claramente o cérebro dando uma parada assim. Tem que dar uma pausa, pensar e aí... Pra não vir a porra do plebiscito. Isso que eu falo, cara, isso é sintoma da educação. Educação, a educação que deseduca, né? Deseduca. Nunca tive problema com a palavra plebiscito. Aí veio essa porra, cara, era só plebiscito. Plebiscito. Aí tinha filha da puta que ainda perguntava. O plebiscito ainda falava de sacanagem. Professor, e o plebiscito? Exato. Sempre tem filha da puta que fala. Claro. Por que não, né? Não, o plebiscito não tinha nem aparecido, não. O filho da puta não tava. Piada pronta, né? Puta que pariu. Eu vi uma notícia sobre o plebiscito hoje, professor. Caralho, mano. Não, mas aí então tinha que fazer um outro concurso, um concurso interno? Isso. Fazer um concurso interno. Que é só pro técnico. Embora nós tivéssemos feito quando entramos, né? Na prova de 99 para 2000. Ó, 99, olha só, cara. Não sei que merda deu lá. Maluquice. Porque tava no período de transição. 1 ou 2 anos antes de nós entrarmos, eu acho que na verdade nós fomos o primeiro ano a ter essa coisa separada. Os cursos técnicos duravam, era junto com o médio, né? E duravam 4 anos. Isso. Fizeram um modelo cindido. Acho que nós fomos a primeira turma. Se não fomos a primeira, fomos a segunda. Que isso era separado. Você fazia o médio, um período, e o técnico, outro. Ah, Então, tanto que quando eu peguei já era junto, porque, por exemplo, se você já tivesse feito o primeiro ano no ensino médio, como é que fala? Formação geral, né? Uhum. Já tivesse feito o primeiro ano e de repente você tentasse o concurso para entrar, você tinha que voltar para o primeiro ano, dentro do técnico. Mas isso era um período só. Como assim um período só? Tipo, amanhã, ou só tarde, ou só noite. Ah, tá. Você tinha... Num primeiro momento você tinha... Turno, na verdade. Turno, No primeiro momento você tinha manhã e tarde, aí depois ficava... No segundo ano ficava só um, que era só as matérias do técnico, basicamente, né? Tinha disciplina do ensino médio, assim, mas aí reduzia, né? A carga horária do ensino médio, assim, geral, né? Só que era isso, tipo, a pessoa quando ele entrava, porque às vezes acontecia isso, né? O cara não conseguia entrar, tipo, ele ia fazer a transição do oitavo para o primeiro. Aí nessa transição ele não conseguia entrar, mas ele tentava de novo, né? Aí nessa de tentar de novo ele já tinha feito o primeiro na formação geral. Só que quando ele ia pro técnico ele tinha que voltar pro primeiro, tinha que voltar 1 ano. Aí tinha gente que não queria, né? No nosso não havia essa possibilidade de entrar diretamente no segundo, era um modelo
o que havia, o que eles chamavam de concomitância externa. Que era, Isso. a pessoa podia fazer um médio Fora e o técnico lá. Exatamente. No dia de segundo, tinha gente que fazia, um médio no dia de segundo, que achava melhor, o cara era quatro. Enfim, achava completamente errado. Até E faz só o técnico na... Que acha que era uma maluquice. Porque, isso eu peguei também. Porque a ênfase, isso no Cefet, pelo menos, isso era muito, muito claro. A ênfase nas exatas era bem... Tanto que nós... Na época se falava isso, só havia 3 escolas no Rio de Janeiro que davam cálculo, que era no terceiro ano. Que era o Cefet de Santo Agostinho e São Bento. Né? Santo Agostinho e São Bento, 2 escolas de rico, né? E do Cefet havia isso. Pô, terceiro ano nosso em física foi relatividade e começo de quântica. Que já é a galera quando vai pra física mesmo, o primeiro ano, engenharia, né? O primeiro ano, o nosso professor de física acesso, que ele era uma exceção, Joel, né? Inclusive vai estar lá no nosso churrasco lá de 24 anos. Ah, vai rolar? Vai. Vai querer que aí? Quando vai ser? Deve ser 23 agora. Eu posso, eu não conheço ninguém, vai ficar meio deslocado lá. Deslocado. Você é meu namorado quando tiver um negócio aí, eu vou te chamar pra pizza então. De repente uma coisa menor, né? Vou te chamar pra pizza então. Tem aquele dia lá que morreu lá, até um parente do amigo meu. Eita, pô. Chamar pra esse troço aqui em Nova América, mais intimista. Então, assim, no primeiro ano tinha disciplina, ele dava a dinâmica das rotações, que é uma disciplina que é dada no começo da engenharia, mas não normalmente no ensino médio, isso não acontece. Então era bem puxado, matemática, química um pouco menos e tal. E as humanas, tanto que, foi ali que eu confirmei, também esse período tava vagabundo pra caralho, né? Bem, porque, dormia na aula, caralho, eu tirava só notão das humanas, né? Exatas. Tá certo que era no nível vagabundo. Aí ficava assim, no nível vagabundo, tudo era no nível vagabundo, eu não estava pra porra nenhuma, na verdade. Só que, nas humanas eu ia muito bem, sem fazer porra nenhuma. Mas exato, era aquela sofrência. Era na sofrência, mas tudo na porra nenhuma. Aí eu falei assim, caralho, considerando isso no nível porra nenhuma. Tá rolando? Se estudasse, né? Não, talvez, mas eu pensei, então vai ser um sinal que. Ah, sim, entendi. Mas é difícil saber também, né? Mas aparentemente, acho que a galera das exatas, assim, especialmente para quem vai para essas áreas assim de física e tal, dificilmente o cara consegue ter uma tranquilidade extrema, assim, ao ponto de ficar vagabundo, né? Mas também porque o ensino todo é uma merda, né? O ensino todo brasileiro é um cocô. Tudo muito ruim, são poucos. Esse professor de física era até bom, né? Tu vê, porque assim, tem um esquema hoje em dia que a gente, como, né, estamos fora da escola há muitos anos, e nem mesmo, sei lá, trabalhando em escola, né, para entender como é que funciona. Mas tem essa coisa, né, do novo ensino médio, então eu não sei como é que tá funcionando isso, né, Eu não sei, porque eu tenho a impressão que a abordagem, ainda mais no ensino de exatas, eu não sei se é uma coisa da engenharia, o que foi, não sei o que é. A abordagem me foda, não pegou, e não é assim... Não, mas digo, essa parada do novo ensino médio tem o esquema de você escolher, né, aquela área para qual você tem mais aptidão, e aí a carga horária diminui em relação a outras coisas, exatamente para o aluno poder focar naquilo. Mas para além, eu não sei, porque o problema nem é a questão da... Nem vejo assim em termos com o problema do foco, realmente acho que o ensino é um cocô. Porque, eu falei com várias pessoas, porque eu me lembro disso, porque nós tínhamos cálculo, né? E o professor era lá o tal do professor mendigo lá, que eu já até falei aqui, o cara... Tinha problema com alcoolismo. O cara morava em Ipanema, perdeu a mulher, aí foi parar lá em Santa Cruz. Aí um dia o moleque foi perguntar a pergunta pra ele, fazer a pergunta pro cara, ele desistiu porque ele tava com uma melecão aqui. Ele ia com a camisa assim, Carlsberg, B, tipo... O cara é igual um mendigo, tipo... Pegar o cara aqui da Praça Cruz Vermelha, cheiro, tudo, pela aparência... O cara não tinha dando cálculo. Caralho, foda, né? Aí eu aprendi por conta própria, que tava aparecendo lá as paradas, peguei a Barça lá, abri aquela... Aí eu fui conversando assim com outras pessoas que vão fazendo engenharia, e várias pessoas com dificuldade de cálculo, caralho, A4, como se o cálculo fosse negócio. Cara, tem suas dificuldades. Mas as pessoas nem pegavam, tipo, o que é o conceito do cálculo, assim, tá entendendo? Porque, sei lá, porque uma constante... Quando você faz a derivada da constante... Nem que passava aos trancos e barrancos, né? Todo mundo passava aos trancos e barrancos, né? né? Direito pra aquela porra, né? Exato. Porque uma constante, quando você faz a derivada de uma constante, dá zero. Porque o conceito cálculo... O conceito cálculo no cálculo diferencial, é calcular
a variação de uma variável. Numa constante, não varia nada. Sim. Ou não varia nada, se você quiser. Então é zero. Aí o cara nem pega tipo, o conceito da parada, né? Sim. Não pegou aquilo, fodeu. Aí tudo vai ficar um negócio assim meio mecânico. No susto, né? No susto, assim. Tipo, o que tá tentando fazer? O que o cálculo diferencial tá tentando calcular? Tá calculando a taxa de variação de uma variável. É por isso que é usado para calcular, tipo, porra, taxa de crescimento demográfico, variação de velocidade, caralho, tá numa constante. Sim, é constante. Não tem variação nenhuma, logo o resultado só pode ser. Qual é a variação de uma constante? Zero. Zero. Porra. Conceitualmente. Aí o cara nem pega isso, conceitualmente. Aí fodeu, aí tudo vai ficar, caralho, difícil pra cacete, porra. Mas aí que tá, no ensino não fala essa porra. Essa porra aqui serve pra quê? Pra isso. Quais são as implicações? Ou então o cara fala, mas é muito ampassant também, né? Não tem uma discussão do conceito. Agora vamos ver como faz isso. Como resolve essa porra. O problema é esse. Como você calcula a variação de uma variável? Isso é redundante, mas é isso. A variação de uma variável. Né? Coloca os problemas, tá? Como resolve? É assim. Isso é um meio de resolver um problema. Mas eu acho que também tem um outro... Tu tem uma equação, sei lá, a equação de, a velocidade de um carro. Aí tu quer o cálculo instantâneo, que é isso, tipo, naquele ponto dessa equação, a velocidade da coisa. Né? Então, é calcular justamente isso, a variação dessa variável naquele ponto. Então é isso que serve. Se for uma constante, o carro estiver andando sempre, vai dar zero, porque não está... Sim, não tem variação. Não tem variação, né? Mas o lance é que você tem uma reprodução, né? Porque isso parece muito mais a consequência da reprodução de um determinado tipo de formação, né? Que é ineficiente, né? Aí, por exemplo, o cara ele já aprende de um jeito em que esse tipo de discussão não é feita, né? Essa discussão mais conceitual assim da coisa, né? E aí esse cara já aprende e passa por essa porra aos trancos e barrancos, né? Mas não é que ele domina aquela parada ali de fato, assim, tipo, de entender pra valer e tal. E aí quando ele chega na hora de ensinar também fudeu, né? Porque ele vai passar aquela merda ali, tipo, cagado e cuspido ali. E aí fudeu, tipo. E aí você cria essa... Porque também associou-se muito, né, às ciências exatas, né? Essa coisa da ciência dura. Ou melhor dizendo, dissociou-se muito às ciências exatas da reflexão, né, do pensamento, né, assim, então criou-se essa ideia de que são dois mundos completamente diferentes, né, e se esquece de forma geral que voltando atrás não era bem assim, né, tipo, os caras eles eram muito intelectuais em todos os campos, assim, né. E aí fica com essa lógica de que a ciência exata tem que ser, não, tem que calcular aqui, foda-se, tem que dar o resultado exato, mas não tem que pensar sobre isso, não tem que entender, não tem nada que isso, né? Tipo, só vai, calcula e acabou, né? Aí fodeu, aí longos anos fazendo assim, no final das contas você fica reproduzindo a porra de um padrão que não de fato não ensina, né, o que é a coisa, né? E aí tem aquilo também, pô. Tanto que quando eu decidi, foi uma péssima escolha, não façam isso, virar professor, para além dessa questão social, da dívida, eu ficava pensando assim, cara, eu quando for dar minha aula, porque eu sempre fiquei puto com essa porra, sempre fiquei puto assim, de que eu falava, caralho, se eu desse aula, eu estaria, tipo assim, quando dava, tipo, eu reformulava aquela coisa interna e ficava pensando assim, porra, pra mim seria mais fácil entender, tipo, explicando dessa forma. Então você, além de dar aula pro estudante, vai ser, eu vou formular as coisas de uma forma... Formular de uma forma... De uma maneira mais... Variação, então... Que o percurso faça mais sentido, tipo, ou que seja mais ilustrado, tipo, e que tenha uma certa preocupação com as diferenças de entendimento dos alunos, porque às vezes também tem isso, às vezes o aluno está colocando determinados problemas, às vezes mais avançado ou menos avançado, e não vai pegar aquilo, né? E às vezes os professores não têm essa sensibilidade. Mesmo esse professor muito bom, tipo de física. É a mesma coisa, assim, de não associar diretamente com a vida prática, né? Eu lembro que eu tive muitas vezes não é possível mesmo, né? Tipo, sei lá.
a fórmula de Bhaskara lá, essas coisas, né? Equação de segundo grau, né? É mais difícil você de repente pensar numa coisa que... Não, nem é, então. Não, mas fico pensando com relação a todos aqueles elementos que são utilizados para a realização da equação, né? Mas outras coisas que são mais simples, dá para você associar diretamente com o mundo real, né? Eu lembro que eu lembro quando eu era mais novo, assim, o meu irmão ele teve muita dificuldade com geometria e antes disso teve muita dificuldade com cálculo de número decimal, né? E aí eu lembro que na época do cálculo de número decimal, assim, tipo, ele começou a ter dificuldade já com as operações mais básicas, que era soma e subtração, né? Só que ele já entendia outros conceitos, já entendia dinheiro, por exemplo. Já entendia, tipo, fazer soma e subtração de dinheiro. Aí, pô, mas é a mesma coisa. Se você tem R$1,15 mais R$2,70, quanto é que dá? É a mesma merda, exatamente a mesma merda. Então não tem mistério com relação a isso, né? E geometria tinha aquela dificuldade de conseguir enxergar, assim. Eu falei, mas cara, isso aqui é uma caixa, tipo, isso aqui é um cubo, não sei o que e tal. É só você pensar nessas formas que você encontra no seu dia a dia, né? O que é um cubo? Um cubo é uma caixa com todos os lados ali. Mas isso é uma das fodas da educação. Ainda mais por isso que eu falo que a educação necessariamente tem que ser cara. Porque a relação entre professor e aluno necessariamente... tem gente que fala essa porra. Você tem um amigo meu que é esse economista, que é tipo... outro que também parece assim um caso de inteligência serviço da burrice, né? Que ele adora dar soluções assim que não muda... Não, porque na Coreia do Sul tem turma com 80 alunos. Tipo, isso assim, você aumenta o salário dos professores, a qualidade, o caralho a 4, né? Para atrair os melhores e aumenta o número das turmas. Como um trade-off, né? Falei, cara, você nunca deu aula na escola. Não sabe o que você está falando, né? Pô, porque porra, lá o contexto social não vai funcionar. Essa porra, isso é uma estratégia que, por motivos de estrutura social, de como mudar a sociedade coreana, isso é factível, mas aqui no Brasil não funciona. Se fizer isso, vai ficar pior do que já é uma merda no atual modelo. Já é uma merda. Aqui, pelo contrário, para a coisa funcionar, as turmas teriam que ser menores ainda. Pode funcionar pelas questões. E mesmo na Coreia do Sul, provavelmente, se reduzisse, né? Talvez seria melhor ainda. Porque tem um elemento dedicado também. Porque, às vezes, porque os alunos têm essa... Claro, não sei que você... Isso também é um tabu na pedagogia, não pode falar. Que é fazer a divisão das turmas conforme as capacidades, necessidades. Porque pelo menos isso facilita identificar. Porque às vezes os alunos que estão determinados, mais avançados, ou se colocam em determinadas questões, eles vão ter uma certa resistência eu me lembro, não era nem dos melhores alunos de física, pelo contrário, né? Mas nessa época do Cefet. Mas eu me lembro que eu me colocava assim, em determinadas questões, que eu vejo assim, pô, o ensino para mim, eu gostava de física, mas tinha que ser dado em outras que o cara não teria condição de atender numa turma de 40, caralho, a 4, talvez ele identificasse com turmas menores. Porque eu já estava me colocando questões mais, tipo assim... tipo a força de atrito. Porra, porque quando você ou sei lá, a resistência se aperta... Eu falo, mas o que está acontecendo objetivamente? E quando eu coloco aqui aluno mesmo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é uma porrada de átomos lá, com as forças lá eletromagnéticas, o caralho acontece. Elas têm uma resistência daquilo. Teria que você colocar num modelo ali, eu ficava assim muito preocupado. O que está acontecendo assim? Porra, não. Sim. Né? Não é simplesmente a descrição do fenômeno. O que me dificultava é o que está por trás disso. Eu sei que está fazendo a parada e não está andando. Não é o aspecto mecânico em si. Se eu fizer mais força, anda. Chega um dado momento que aí vence a força de atrito, o objeto anda. Mas porra, o que está acontecendo por trás disso? Isso aqui é o que eu posso ver. Exatamente. Mas eu não posso ver. Tipo, aí para determinadas pessoas, tipo, aquilo cria uma certa resistência. Tanto que o melhor ano que eu fui em física foi o terceiro, que era a relatividade, que as coisas já estavam na porra louquice e tal. Aí meio assim, tava formalístico pra caralho, foda-se. Aí meio assim, aceitei que era aqui daquele jeito e... Agora, como é que a gente veio parar nesse ponto? Porque... São os 24 anos de Cefet. Tá falando de
E por que a gente falou dos 24 anos de Cefete? Porque é hoje, 13 de março de 2000. Mas por que a gente chegou? Porque hoje é 13 de março de 2000. Não, tudo bem, mas a gente, antes Hoje, de 2024, perdão. localizar... Quem dera 2000, Porque uma das coisas que me deixam mais puta, o que é? Ó, antes da gente localizar os nossos ouvintes temporalmente, você tinha mencionado a data. então, 13 de março de 2000, que foi quando eu entrei, que eu falei Sim, que era mas hoje. Por que a gente falou sobre isso? Porque hoje é 13 de março de 2024. Cacete, eu sei que mas eu tô falando, por que a gente chegou ao ponto de ter que citar a data? A data? Porque hoje é 13 de março. Porra! Mas teve uma coisa que nos levou a citar a data. Eu acho que foi... Boa pergunta. Tanto que eu tinha postergado... É aí que eu tô querendo chegar, Eu entendeu? tinha sugerido, inclusive, jogar isso pro outro Isso. episódio, né? Daqui a pouco a gente tá falando pra caralho do lance. Mas eu tô tentando entender exatamente qual foi o Bruce Link. Eu não lembro exatamente. Já se perdeu aí nas brumas da memória. Uma das coisas que te deixava mais puto que você Exatamente isso. Eu falei, que hoje fosse 13 de... Quem dera fosse 13 de março de 2000. Ó, se eu falar isso quando ficar velho, é que eu tô gaganho. Das coisas que eu acho mais desprezíveis, são aquelas entrevistas com uma pessoa já velha, caralho, 4, final da vida. Aí pergunta pra ela, você mudaria alguma coisa? Aí a pessoa fala assim, não mudaria nada. A pessoa que fala isso é um completo imbecil. Eu mudaria a porra toda. Tudo, não é possível. Muita coisa eu mudaria. É, muita coisa tudo bem, mas tudo acho que não. Eu já sei, já vivi, etc e tal. Nem que fosse pra viver outras coisas. Quem fala isso é um idiota. Tá falando nada assim? Pode não chegar no meu extremo falar mudar tudo, mas fala, eu não mudaria nada. Porra, tomar no cu. Você não mudaria nada? Nada? Eu mudaria muita coisa. Muita coisa. Eu acho que eu mudaria... Nem que fosse fazer isso. Se tem oportunidade... Eu acho que eu mudaria uma série de coisas, mas tipo, há realmente de fato aquela percepção de que foi essa trajetória aqui que, porra, me colocou nesse lugar. E claro, se você pensa que o lugar onde você está não é o lugar onde você gostaria de estar no momento em que você recebe essa pergunta, né? Então faz sentido pensar que eu deveria ter mudado algo para que a trajetória fosse diferente, né? Não sei se quem fala isso já se conformou com o lugar em que se encontra no momento em que essa pergunta é feita, né? Ou se existe talvez uma certa postura de achar que sei lá, que tá tudo bem, no sentido de que foi bom do jeito que foi, então eu aceito o meu destino, né? Uma coisa, não necessariamente que esteja satisfeito, né? Mas meio que aceitar onde chegou, pela trajetória que percorreu, né? Mas eu acho assim, mesmo que tenha sido muito bom, você é um bilionário, você tá com o seu iate, cheirando cocaína, comendo modelo lá, o caralho a 4 fazendo festa. Tigre de Bengala. Tigre de Bengala e suas unhas afiadas, e cuspidores de fogo, anões, e pula-pulas, e piscinas de bolinha, roupas de couro. Ainda assim, eu acho que qualquer pessoa retrospectivamente consegue pensar uma série de experiências que poderiam ter ocorrido, né? E são, às vezes, experiências não pontuais, mas experiências que são esses do arco da vida. É o filósofo dinamarquês, o Kierkegaard, que é o Kierkegaard, né? Que, enfim, escrevendo assim, ninguém acerta o nome do filho da puta. Que falava assim, uma das coisas que causa angústia, né? Aí acho que esse é o ponto. Acho que não é só uma questão assim, de se conformar, mas essa é a dimensão da vida. Sempre quando você faz uma escolha, né? Ele fala até naquele... Esqueci como que está traduzindo no português. Sempre quando você faz uma escolha na vida, mesmo que você ache que seja melhor, você está jurando de outra coisa. Uhum. E às vezes o que gera angústia é não ter vivido a outra experiência. Uhum. E pode não ter ser a oitava maravilha, mas é um caminho que você cerceou na sua existência. Né? Isso em diversas escolhas que nós fazemos. Isso gera angústia. Né? Eu acho muito difícil alguém olhar assim para trás, porque você já teve a experiência. Então você tem essa percepção de, cara, faltando a outra. Eu poderia ter feito isso, né? inclusive me fudendo, mas poderia ter
Tipo, Você não sabe, né? isso é um outro acervo de experiência que eu não tive da vida. Fica sempre naquela coisa do se, né? Se eu tivesse, né? Se esse era um caminho que estava aberto ali, não vivi, que poderia ser assim, até retrospectivamente, se considerado assim, pô, mas pior, você viveu, cara. Às vezes vai até ser, sei lá, mais formativo, ou vai te dar... Sim. Né? É difícil saber. Em alguns tipo, casos, sim. Né? mas as pessoas nem se consideram. Acho que elas têm uma postura assim tão conformista que você está falando assim, então eu estou satisfeito com essa coisa, e nem se põe, e nem gera essa angústia. Ou pelo menos não gera de ponto de vista. Mas você acha que, por exemplo, eu acredito que quem normalmente as pessoas que têm esse tipo de angústia com o fato de não terem vivido algumas experiências que muitas vezes elas gostariam de ter ao longo da sua vida, acabam se tornando aquelas pessoas que viram meio que conselheiros de jovens, assim, né? Dizendo, não, porque não faça isso, vai por aqui, porque não sei o quê, porque se eu tivesse a sua idade, blá blá blá, blá blá blá, eu teria feito assim, teria feito assado. Eu não vejo assim. É difícil saber, porque acho que são âmbitos assim. Porque, por exemplo, eu tenho meu irmão lá, a gente tem 15 anos de diferença, né? Eu me vejo, tudo bem que, tipo, ainda não tô numa fase, né? Pô, velho pra caralho ali e tal. Logo, né? Exatamente. Até porque depois de certa idade passa muito rápido o tempo, né? Depois dos 20 passa muito rápido. Mas é claro que eu muitas vezes me coloco numa posição de conselheiro ali dele, né? Porque ele tá com 22 anos, né? Esse ano. 22, 21, sei lá. E eu acabo sendo aquela pessoa que, porra, me coloco meio nessa posição de aconselhar e tal, mas muito também por uma busca que vem dele, assim, exatamente pela indecisão, né? Ele é uma pessoa, assim, muito indecisa com relação ao que fazer na vida, né? E boa parte da preocupação dele vem com relação a ter uma carreira, né? Ter uma carreira, mas ele sempre pauta muito a carreira dele com relação a dinheiro, né? Então, tipo, ele quer ter uma coisa que ganhe dinheiro e é isso. Não importa o que seja, não sei o que e tal. Eu já sou uma pessoa que vivo dizendo para ele o seguinte: você precisa fazer alguma coisa que você goste, mas é claro, com o pé no chão e consequentemente, se você se torna um bom profissional, você vai ter condições de se manter fazendo aquilo que você gosta. Então, por exemplo, ele gosta muito dessa onda de design de games, né, e tudo isso na área de programação. Então eu fico falando para ele, cara, vai estudar programação, vai estudar design de games, porque isso é um mercado muito promissor, assim, tipo, você tem chance de se dar bem nesse mercado, só que você precisa se especializar, você precisa falar inglês bem, porque aí você vai abrir o seu mercado e tudo mais. Então eu me coloco nessa posição, só que é uma posição que não tem absolutamente nada a ver com a perspectiva que eu tinha, assim, tipo, não é um caminho que, por exemplo, eu poderia ter seguido algo nesse sentido, assim, porque nem para mim, sendo muito sincero, nunca foi algo que passou pela minha cabeça, nunca esteve no meu horizonte, não é uma perspectiva assim, me arrependo de não ter seguido esse caminho ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? É mais uma posição de tipo, o que eu observo do mundo hoje em dia é isso, com um pouco mais de maturidade em relação a ele, assim, que, claro, de fato, um moleque no início dos 20 anos ali, e eu já com 36, faz alguma diferença, né, a percepção que você tem do mercado e tudo isso. Então é meio que dizer para ele, ó, vai por esse caminho aqui, você gosta disso aqui, tem mercado para isso. Não negligencia aquilo que você gosta só por conta de... Que aí vejo muito perdido. Aí começa a fazer tipo assim, não, vou fazer um curso disso, aí começa a fazer umas coisas meio aleatórias, que eu falo pra ele, tipo, cara, isso é só perda de tempo. Isso é só perda de tempo. Você tá investindo tempo e energia em coisa que não vai te gerar nada. Então, por exemplo, eu lembro que ele decidiu fazer um curso de alguma coisa de... Como é que é? Era profissionalizante de alguma... que eu nem lembro o que era direito. Aí arrumou um estágio lá, não sei o que. Eu falei,
cara, o que tu tá fazendo com essa parada, bicho? Isso é difícil de avaliar, porque a depender da perspectiva que a pessoa tem em relação ao que é a vida, isso o cara tem essas experiências. Por exemplo, eu também tenho, assim, pensando retrospectivamente falando, se eu percebo assim, em termos de estratégia como vida, a situação nem tá tão. Nem pra falar, tá tão ruim quanto. Mas eu sempre fui caracterizado por uma certa dispersão de esforços. Assim. Poderia ter me concentrado numa área muito específica e ter sido, porra, aí. Mas é exatamente. Por exemplo, eu lembro que quando eu era mais garoto, quando eu comecei a apresentar esse interesse por música, assim, apesar da minha mãe ser uma pessoa muito tranquila, não sei o que, com relação a essas coisas, de incentivar tudo, e a família de forma geral, assim, a minha mãe tinha essa preocupação, assim, de, porra, não, você precisa fazer uma parada que você vai se profissionalizar ali para você conseguir ter um trabalho, uma coisa nesse sentido, né? Ela sempre priorizou esse aspecto da educação, de você estudar, de você não sei o quê, mas sempre me colocando numa posição meio genérica, né? Sem necessariamente entender muito bem, tipo, os meus interesses, assim, que poderiam ser utilizados de maneira mais técnica, assim, ao ponto de se tornar algo, ao ponto de se tornar uma profissão, né? Por exemplo, esse caminho de música que eu segui muito por conta própria. Isso é normal. E muito também por uma visão de um professor, que ela mesma ela não tinha muito essa noção. Mas o que eu quero dizer é que eu sei que isso é normal. E exatamente por saber que isso é normal, e exatamente por ter passado também por isso, quando eu vejo o meu irmão passando pela mesma coisa, eu sou aquele cara que chega pra ele e fala, bicho, calma, não vai ficar atirando pra tudo que é lado, não. Foi o caso lá na minha casa, que quando eu falei que eu queria fazer cinema, quando eu tinha uns 12, 13 anos, a mãe me esculachou. Sei lá o quê, blá blá blá, já viu pobre fazer cinema, caralho, a quatro. E olhando retrospectivamente, inclusive dentro da geração que eu tava, besteira, porque teve um bom salto de visual. Exato. Não necessariamente seria fazer, talvez não fosse o que eu achava que seria e tal, mas poderia ter um tipo de inserção. Dentro do mercado. Talvez estivesse trabalhando no mercado. Não necessariamente seria um cara que seria um produtor, um diretor, não sei o quê. Talvez até fosse, depois de ter entendido, caralho, tem que passar por esse lugar. Mas, enfim, teria uma profissão, etc e tal. Não... Talvez estivesse fazendo coisas assim que... Mas eu entendo também que é uma certa falta de conhecimento do meio, né? Muitas vezes, Sim, né? óbvio. Porque pra quem não é do meio, acha que o cara que quer fazer cinema, ele tem que ser necessariamente um diretor de cinema, né? Tipo, a pessoa que não é do meio, mas né? dentro da minha cabeça, tipo assim, com a minha perspectiva, eu queria fazer cinema exatamente isso. Eu queria fazer filmes, realmente. Sim, mas aí quando você se insere no meio, você percebe que exatamente. há Eu uma não tinha série... percepção, como eu também não tinha, de que tem uma carreira. Tipo, porra, estaria fazendo comercial, ou estaria fazendo outras coisas que eu não sei. É igual a mim, por exemplo, tipo, quando eu decidi porra, caralho, não, quero, né, me tornar músico, trabalhar com isso. Quando eu comecei a trabalhar com música, é claro que a sua intenção é das duas uma, ou você se torna um artista famoso, né? Ou você se torna alguém, assim, um cara que toca com um artista famoso, né? Que numa perspectiva mais profissionalizante, o que acontece é isso. Essa segunda opção é a que é mais, especialmente se tratando de instrumentista, né? Essa que é a mais viável, tocar com um artista famoso. Só que, cara, depois, quando você vai se inserindo no mercado, assim, tipo, o leque vai abrindo tanto que, tipo, tocar com um artista famoso já nem é mais uma opção, porque já nem é mais vantajoso, a verdade é essa, em um determinado momento, a depender daquilo que você quer para si mesmo. Sim. Né? Então, porque você já começa a vislumbrar tantas outras possibilidades que, tipo, tocar com um artista famoso é, tipo, é só mais uma possibilidade dentro do mercado se acontecer, né? Mas como você já está inserido ali, você observa esse tipo de coisa, né? Quando não... Essas coisas são fodas. Por exemplo, a própria estratégia que eu adotei em fazer faculdade seria plenamente factível em ter feito, sei lá, uma coisa mais artística. Porque eu acabei optando pelo que era menos certo, né? Fala assim em termos de segurança, o caralho a quatro, oportunidade de mercado, que foi história. Eu fiz história de direito.
concluir as duas, mas eu segui pela história, que era o caminho mais acidentado. Embora, na minha cabeça, sempre assim, se der alguma merda, tem um direito lá pra Mas isso é uma parada que eu... também poderia ter sido, sei lá, direito, poderia ter coisa direito, como um amigo meu fez, né? Sim. Foi fazer direito E fez um concurso, e cinema. Não, ele fazia cinema também. Ah, sim. Tá. Acabou seguindo no... Vai até lançar um longa agora, então. É mesmo? Do Gabriel, etc e tal. Que a pessoa poderia ter também adotado essa estratégia, tipo, uma coisa mais segura aqui, Sim. uma coisa mais porra louca, e seguia e tal, enfim. Difícil saber se ia dar certo. Mas o que eu ia comentar é que, tipo, mesmo depois dessa trajetória toda, às vezes quem não está inserido no meio não entende, né? Como que você consegue fazer aquilo viável, né? Tipo, a minha família até hoje não entende como que eu ganho dinheiro, como que eu vivo a minha vida. Eu falei isso, essas coisas são difíceis. Você tem, tô falando, eu mesmo tenho certa dificuldade, né? Em geral, pessoal. Porque pra quem não tá no meio, a pessoa acha, tipo, caraca, como é que acontece? Tipo, como é que esse mercado funciona, assim, tipo... Talvez, por exemplo, uma das coisas que talvez me desse dificuldade nesse meio, sei lá, se fosse fazer audiovisual, fosse essa coisa que eu acho desgastante. Eu sinto que eu não tenho muito perfil pra essa porra, né? Talvez desse errado nem tanto por questões de aptidões intrínsecas ao métier, mas mais do que sociabilização, esperar, de saber lidar ali, das paradas, talvez a coisa entravasse por causa dessa porra, né? Ou também com expectativas muito autorais. Enfim, é difícil saber de um controle ali. Poderiam ser aspectos mais pessoais que interferissem, mas é difícil saber, não tendo feito, né? Tanto que uma das coisas assim, porra, que não me interessou se fazer essa coisa assim, no direito e tal, porque eu não queria lidar com aquela merda ali, com aqueles grupos, criar aquele conselho, blá. Eu não tava afim nessa porra. Mas é porque... Em retrospecto, é uma péssima opção, porque no direito tem muita gente burra, tanto que vamos ser uma coisa, eu teria seguido pelo direito, porque eu teria feito mais dinheiro, tem muita gente burra no direito, teria uma posição onde eu trabalharia, sei lá, pelo menos eu provavelmente, enfim, se tivesse focado nisso, talvez acontecesse isso, estaria com uma renda ali, trabalhos ocasionais, me bancando, e não ia alterar significativamente, tipo, o meu percurso intelectual e tal, de produção, poderia estar fazendo a mesma coisa. Uma posição, assim, financeira melhor, mais valorizado, dentro da área que eu era reconhecido como profissional, não tô dando. Foi uma escolha ruim, né? Mas, enfim, acontece. Né? Mas só tem que tomar cuidado com isso, é isso que eu tava falando. Tomar cuidado para não se tornar essa pessoa que vai ficar falando, não, peraí, não faça isso, meu jovem, não sei o que e tal, entendeu? E objetivamente falando, assim, nem tá tão ruim, mas tô falando assim, eu consigo perceber que poderia ter opções, mas eu não gosto do caminho mais fácil. Uma das coisas, para academicamente, tem que ir bitolado, foda-se, tem que ir bitolado, deliberadamente bitolado, ficar falando a mesma coisa, cavar teu nicho, ponto, acabou, depois foda-se, você faz o que quiser. Se fosse o seu objetivo tá nesse lugar lá, de conquistar uma vaga acadêmica, etc e tal. Enfim. Mas de qualquer forma eu devo trabalhar com o Xarapova cedo ou tarde ali na praça. Ou com ou sei lá, com a mulher lá de Braúna, lá, não sei. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Você gostaria de fazer uma como fala assim, um adendo? Um adendo, ou então, né, deixar uma mensagem final aqui para os... Não sei. Eu devo estar indo, então. Neste dia 13 de março, nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2024, celebração. Parabéns ao povo do Cefete. Um CEMED. E as outras turmas também, dá um A até um Q, né? A todas as turmas aí. No caso era um C. E até Q. Parabéns, 24 anos. 24 não anos são aqui. 24 dias. Não são 24 dias. Isso. Eu lembro, cara, assim, que ficou assim, um dos meus melhores amigos, foi no segundo dia, né? Eu cheguei atrasado. Aí eu pedi o caderno, tinha passado o caderno com os horários. Aí ele tava atrás de mim, eu falei, pô, você pode passar o caderno com os horários aí, você anotou? Aí ele me falou, pô, ele só tacou o caderno assim na minha mesa. Eu, caralho.
Que filha da puta antipático. Mas é melhor do que ficar falando, na verdade, né? Sabe assim, tá? Cara, a primeira impressão que tive do cara. Caralho, filho da puta, antipático. Não, mas faz sentido, porque, por exemplo, hoje em dia, se você tivesse uma coisa anotada no seu telefone, qual é a primeira coisa que você faria? Porra, mano. Era me enviar aquela porra, né? Pô, mas tacar o cara. Você não vai ficar ditando. Porra, nem puxar um papo, vou falar, que isso, cara, outra coisa. Né? É isso daí. 24 anos. Puta que pariu. Você viu? Eu lembro que tinha um colega meu que ele ficou. Depois a gente virou amigo. Mas ele ficou com uma percepção ruim de mim, assim, pra caralho. No início, Porque ele me perguntou uma parada. Aí ele ficou tentando puxar um assunto, assim. Aí eu fui e mandei uma, tipo. Pô, bicho, não tem coisa mais interessante pra falar, não? Mandei logo essa. Assim, É foda. Ainda mais se você fica amigo dele. Também assim, meio com 15, 16 anos, né? Tipo, É. um moleque meio assim, super simpático. Eu falei, porra, bicho, você não tem coisa mais interessante pra falar, não? Tipo. Caralho, essas paradas. Daqui a pouco depois a gente ficou super amigo e tal. Ah, isso aqui subindo lá no Cristo. Essa foto é muito boa. Respeito o pedestre. Respeito o E pedestre. como tá o pedestre? Cadê o pedestre? Tá andando de skate. Tá vendo aqui como tá o pedestre, porra? Então, parece que ele tá em cima de um skate. Não, olha aqui, ó. Não entendi que porra é essa, não. Pô, você não é Floresta de Juca. Respeito o pedestre. Olha como tá a placa do pedestre. O pedestre tá andando. Porra, tu não percebeu como que tá? Que é isso, cara? Ela tá cheia de tiro, cara. Ah, tá. Mas não é tiro pra valer, né? Olha o que é, porra. Olha aqui. Buraco, porra. Porra. Barra pesada. Tá pesada. Tá pesada. Eu não sei se eu coloco quem mandou mensagem aqui. Você quer deixar uma mensagem final aqui Quero para os nossos deixar. ouvintes? Nossa festa de 20 anos foi Adiada? por causa da pandemia, né? Quer ser março de 2020. Que é bandejão da UF. Ah, isso aqui é foda, né? Porra, bandejão... Eu ficava puto isso, né? O bandejão da UF em 70 centavos. Eu nem sei se continua, né? Continua 70 centavos? Porra, maluco. Continua pelo visto. Ah, eu me lembro que a galera reclamava que a comida era ruim. Eu Pô, falei, cara, 70 centavos, cara. Vai fala, falar, caralho. porra. Os tristanistas quiserem um almoço gostoso aqui, a comida gostosa, tem que ganhar o prêmio Nobel da Paz, porra. E vão sanar a fome do mundo, 70 porra. centavos. Caralho, era muito ruim. Mas não era pra ser gostosa, era pra alimentar. Pra Porra, ter os nutrientes necessários ali. porra, aí é foda, né? Enfim, gente, ó, uma coisa importante. Isso é pura politicagem, né? Se inscrevam lá no canal do YouTube, Malas Artes Podcast. Isso. Já estamos com disponíveis lá, já há 117 vídeos lá Porra, caralho. da gente falando. Sendo só áudio. Exatamente. Mas já tá lá, se você perdeu algum e não quiser ouvir aqui no Spotify, estiver lá de bobeira no YouTube e quiser dar um clique lá, dá um clique lá, deixa um comentário lá pra gente, porque lá é mais fácil de acompanhar, tipo, quem é que tá ouvindo e tal, dá um alô. E ó, 117 porque eu pulei alguns, hein? Pulei alguns que estavam super datados, né? Tipo aqueles que a gente fala de Natal, lá em 2022, não sei o que, tipo, não faria sentido publicar agora, Isso né? aqui não é real, não, né? Sei lá. Tu tem que levar em consideração que nós estamos aqui tipo rádio. Você está falando como se as pessoas soubessem o que você está falando. Aqui, estos son los peores segundos en la historia del fútbol. Então, Perderam o cara ele perde o... É um quatro society, né? gols sem goleiro. Muito bem. No society. 4 vezes. É porque no society o gol é muito pequeno. Mas é isso. Um beijo. Até a próxima. Isso, um espirro, Bom espirro aí. Tchau, tchau. Espirro que é quase